pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de história, dessa vez para falar sobre a presença estrangeira no Brasil durante o período colonial, com destaque para as invasões francesas e holandesas. Bora de aula? Então, durante já o início do século XVI, a presença francesa na costa da América Portuguesa, ou seja, do Brasil, já era frequente. Tanto é que os portugueses, antes de enviar as primeiras expedições colonizadoras, enviaram as primeiras expedições guarda-costas, para proteger o território recém-encontrado aqui. E essa presença francesa à região ali do Brasil, controlada pelos portugueses, se dá pela contestação francesa em relação ao Tratado de Tordesilhas firmado entre as coroas portuguesa e espanhola no ano de 1494. Esse tratado, a gente já falou um pouquinho sobre ele na aula das grandes navegações, ele estabelecia a divisão então das terras encontradas entre Portugal e Espanha em relação ao meridiano de Tordesilhas ali. Portugal ficando com as terras a leste e a Espanha ficando com as terras a oeste. Aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouquinho desse meridiano de Tordesilhas aqui sobre as terras da América Portuguesa, que é o Brasil. E se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver as linhas ali que delimitam as 15 capitanias que cortam o nosso território, que foi a primeira forma de organização administrativa portuguesa sobre o Brasil, que é a sua colônia. Então a França ela sempre esteve muito interessada ali nos anos iniciais ali, do século XVI no comércio do pau-brasil, através do escambo, já em contato com os povos nativos brasileiros, que era um comércio muito lucrativo, já que do pau-brasil você conseguia extrair uma tinta, um corante de cor púrpura, vermelho, além de que a própria madeira ela tinha uma utilização muito significativa na construção civil, tá certo? Mais adiante a gente vai falar da primeira experiência, da primeira colônia francesa fundada aqui no Brasil. Isso vai ocorrer entre os anos de 1555 a 1567, na região da Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Essa primeira experiência ela vai ter a liderança do Nicolas Duras, e essa primeira colônia francesa ela vai ser constituída basicamente de um grupo de franceses, logicamente, ligados à questão do protestantismo. Muitos deles, fugindo das perseguições religiosas ali tão comuns no século XVI, em virtude do crescimento das religiões protestantes e, logicamente, do movimento de contra-reforma católica que tentou combater o avanço dessas religiões protestantes na Europa, tá certo? O fim dessa experiência ela vai ocorrer ali em 1567. Como que se organizou nesse período aí de 1555 a 67 essa experiência francesa aqui no Brasil? Através então do comércio do pau-brasil, como eu já falei, via escambo com várias tribos indígenas, principalmente os tupinambás, tamoios e goitacás. O fim vai ocorrer em 1567 em virtude de dois fatores principais. A questão do radicalismo religioso, que vai enfraquecer muito a organização dessa colônia, tá? E o constante conflito entre portugueses, que, sob a liderança ali do Estácio de Sá, conseguiram promover a retirada desses holandeses do Brasil. Quem pensa que os holandeses não retornaram, retornaram. Tá? A gente tem uma segunda colônia francesa fundada aqui entre os anos de 1612 e 1615, que é a França Equinocial. Esse nome está ligado porque essa colônia, essa segunda colônia, ela foi constituída ali na região hoje do estado do Maranhão, que fica, portanto, próximo à linha do Equador, tá certo? Então, por isso esse nome equinocial aí. Essa segunda colonização francesa sobre o território da América Portuguesa, que é o Brasil, teve a liderança do Daniel de la Touche, tá? E ela foi criada não para empreender o comércio do pau-brasil, tá?
mas sim de fundar uma vila que garantisse um desenvolvimento e estrutura que viabilizasse uma invasão ao vice-reino do Peru, né? Uma região controlada aí pela Espanha, tá certo? Por que eles queriam invadir esse vice-reino do Peru? Porque era a região mais próxima produtora de extração de metais preciosos ali para a Espanha. Sabendo disso, né, a França então fez essa tentativa de fundar uma vila organizada ali na região do Maranhão para tentar uma invasão ao vice-reino do Peru e conseguir esses metais. Entretanto, ela não teve sucesso mais uma vez nessa segunda empreitada. Em 1615, portugueses e espanhóis organizaram uma ofensiva a essa segunda colonização francesa no Brasil e conseguiram expulsar de vez, tá, os franceses do território português, que é o Brasil. Consequência, Portugal abriu os olhos para aquela região ali do Maranhão e incentivou, né, estimulou o povoamento e a exploração da região, né, não deixando espaço aí para outros tipos de invasões. Agora a gente vai falar de um período bem específico da história da Europa que tem reflexos aqui no Brasil. E é para a gente entender a invasão holandesa sobre o nosso território, que é o período da União Ibérica. Esse período ele vai durar entre 1580 a 1640, né? E como definição aí, a gente tem a unificação das coroas espanhola e portuguesa. Mas como que isso vai acontecer? Uma crise na sucessão do trono português com a morte do rei Sebastião I, com apenas 24 anos, sem deixar herdeiro lá em Portugal. E aí, como parente dele mais próximo é o rei Filipe II, que é o rei da Espanha, nesse momento cai no colo da Espanha o governo português. Então, nesse momento da história aí, entre Portugal e Espanha, 1580 a 1640, a Espanha ela vai se apoderar do governo português e mais do que isso, todas as colônias portuguesas, inclusive qual colônia? O Brasil. Então, como consequência dessa unificação das coroas aí para o Brasil, então o Brasil consequentemente passa a ser também uma colônia da Espanha, tá certo? E a Holanda, que já é uma colônia da Espanha, ela vai ser muito afetada, porque a Holanda ela está em guerra com a Espanha para tentar a sua independência, tá certo? Ela está em guerra com a Holanda. E nesse momento a Holanda, então, se apodera do Brasil como colônia. E qual que é o prejuízo para a Holanda nesse contexto? A Holanda é o principal investidor, né, do açúcar ali na região do Nordeste açucareiro brasileiro. A Holanda, então, é que refina esse açúcar para ele chegar e ser distribuído na Europa com toda a qualidade para ele conseguir um mercado e um valor muito substancial. Então, nesse momento, quando ocorre o período da União Ibérica, isso prejudica muito a Holanda do ponto de vista econômico, tá certo? E a Holanda, ela está em guerra com a Espanha. Então a gente vai falar aqui da independência dos Países Baixos, que era como era conhecida a Holanda antes da sua independência. Então essa guerra de independência, ela vai durar ali, vai ocorrer no ano de 1581, paralelamente ao período da União Ibérica que a gente falou, tá certo? E aqui, ó, vai ser um conflito então entre a Espanha e os colonos dos Países Baixos. O que vai motivar essa independência da Holanda em relação à Espanha? Logicamente a questão da exploração, né? A imposição do catolicismo e esse embargo também que está sendo criado ali na região do Nordeste açucareiro, que está atrapalhando muito os investimentos holandeses aqui na América Portuguesa, que agora é espanhola. Já que a gente está falando de independência, vai ocorrer a vitória dos Países Baixos e, consequentemente, a formação da Holanda. Eu coloquei aqui o ano de 1648 como fim desse processo de independência, porque é somente nesse ano que a Espanha, então, vai reconhecer a independência da Holanda, tá? Mas a título de data oficial, a gente tem um ano aqui de 1581, tá certo? Aqui tem uma imagem interessante, a Holanda então era conhecida como Países Baixos. Até hoje a gente ouve falar um pouquinho disso. Isso está relacionado a certa parte do território holandês está abaixo do nível do mar, tá
tá certo? Então eles têm uma engenharia muito bem elaborada hoje em dia, desde o passado aí, para aproveitar essa cheia das águas, né, até para essas regiões não inundarem. Então tem todo um sistema que vale fazer uma pesquisa para ver como que a Holanda tem um desenvolvimento interessante nisso aí, tá certo? Mais adiante, então, a gente vai falar do embargo espanhol, né? Já que a Holanda conseguiu a sua independência em relação à Espanha, a Espanha, então, de posse do Brasil, e sabe que a Holanda tem investimento ali na região do Nordeste açucareiro principalmente, vai criar o embargo. E esse embargo vai gerar sérios prejuízos para a economia da Holanda. E qual que vai ser a solução da Holanda nesse momento, tá? Vai ser criando as companhias comerciais para exercer o controle das regiões comerciais ali onde a Espanha tem domínio. Então é criada aqui em 1602 a Companhia das Índias Orientais. Então elas vão ser responsáveis por invadir as áreas asiáticas e africanas controladas pela Espanha. E o sucesso dessa Companhia das Índias Orientais fez com que, em 1621, a Holanda então desse início à criação da Companhia das Índias Ocidentais, né, responsável por empreender uma invasão à região do Nordeste brasileira ali, que está sendo controlado pela Espanha, até porque o período da União Ibérica só vai acabar em 1640, tá certo? E a Holanda, então, vai tentar fazer isso, porque esse embargo está gerando severos prejuízos. Uma primeira invasão vai acontecer ali em 1624, com em torno de 3.000 pessoas envolvidas, algumas embarcações nessa invasão, mas não vai ter o quê? Sucesso. Pensa que a Holanda desistiu? Não, tá? Em 1630 eles organizam uma outra invasão, aí em torno de 7.000 homens, à região de Pernambuco, e eles têm êxito nisso, tá? E já de posse do território brasileiro que está sob domínio da Espanha nesse momento, o período mais áureo, né, desse domínio português sobre o Nordeste açucareiro vai ocorrer entre os anos de 1637 e 1644, sobre a liderança do governo de Maurício de Nassau, que é um representante do governo holandês aqui no Nordeste brasileiro, tá certo? Ele vai fazer diversas obras ali, vai conseguir um desenvolvimento muito substancial dessa região do Nordeste açucareiro, como? Concedendo crédito aos senhores de engenhos que estavam muito endividados com esse embargo criado todo pela questão da União Ibérica, tá certo? Ele vai promover a tolerância religiosa, lembrando que a Espanha, quando ela toma posse das terras brasileiras, a Espanha é um país imensamente católico. Ele vai propor diversas obras urbanas ali na região do Nordeste e vai investir em cultura e ciência, né? Então vai vir astrônomos para o país, vai vir pintores, e muito do que a gente sabe sobre o Nordeste colonial, os engenhos ali daquela região nesse período, está ligado a esse investimento na ciência e na cultura, em virtude dessas pinturas que a gente tem. O próprio livro de história nossa apostila, tem várias dessas pinturas lá legais para a gente ver. Esse aqui é o Maurício de Nassau, que vai governar o Nordeste brasileiro ali, representando o governo da Holanda, tá certo? E aí, para acabar essa aula, a gente vai falar da insurreição pernambucana, que vai conseguir, então, retirar, né, a Holanda, a presença holandesa em território brasileiro, já que o tema dessa aula é a presença estrangeira às terras brasileiras. Então, ali ainda durante, né, o ano de 1640, o Maurício de Nassau ele ainda está aqui no Brasil, governando ali o Nordeste açucareiro, mas acaba a União Ibérica. Por que que acaba? O trono português é restabelecido com Dom João IV, marcando, né, o início da dinastia Bragança e o fim da dinastia de Avisa ali em Portugal. Mas essa chegada de um português ocupando novamente o trono de Portugal foi conquistada também, tá, em virtude do apoio holandês, tá certo? E aí, né, esse apoio não veio de graça. A Holanda, então, exige, né, uma assinatura ali de Portugal, que é o Tratado da Trégua dos 10 anos, tá? E esse acordo ele vai garantir o controle do Nordeste açucareiro à Holanda
por 10 anos ela viver em paz ali, já que agora o Brasil é de Portugal novamente em virtude do fim do período da União Ibérica. Só que o que vai acontecer? Nesse tempo, né, já que ocorre a retomada do trono ali, o Maurício de Nassau ele deixa de governar o Nordeste açucareiro e ali a coisa começa a desandar. O governo holandês ali, ele toma algumas medidas arbitrárias, né, ao contrário do que o Maurício de Nassau fez. O Maurício de Nassau chegando concedendo crédito, agora eles estão cobrando esse crédito, tá? Então o governo holandês ele vai determinar o aumento dos impostos, né, das cobranças de dívidas, inclusive confiscando terras dos senhores de engenhos que estão em débito. Isso, logicamente, vai gerar um clima de revolta da população, mais o governo português contra, né, o governo da Holanda ali na região do Nordeste. E dentro desse conflito, que é a insurreição pernambucana, os holandeses vão sair derrotados e vão ser expulsos ali da região do Nordeste em 1654, que é os marcos iniciais e finais aqui desse período que eu coloquei ali em cima. Consequência disso, gente, derrotados os holandeses, eles vão se organizar na região das Antilhas, né, e vão dar início ali à larga produção do açúcar. E o que acontecia? O açúcar do Nordeste brasileiro ele tinha investimento holandês, mas não era só isso. Os holandeses eles refinavam esse açúcar para ele obter o máximo de mercado e valor comercial na Europa. Então, quando os holandeses são expulsos, né, do território brasileiro, eles se organizam nas Antilhas e, logicamente, eles vão produzir um açúcar de melhor qualidade do que o açúcar brasileiro. E isso vai favorecer o quê? Que o açúcar brasileiro ele perca mercado no mercado europeu, logicamente, né? E isso vai dar origem aí à crise, né, açucareira aí, tá? E nesse momento a gente então termina a matéria, eu não posso falar mais que vai ficar para a próxima videoaula, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima aula.